en el principio del capítulo 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, decía Pablo, soy deudor. No me avergüenzo del evangelio, de esta buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El tercer cuadro, Dios por su gracia proveyó una salvación completa para todos por el sacrificio de Cristo. Este es un hecho. Este es un hecho. ¿Cómo se alcanza esta salvación completa? ¿Cómo puede un injusto llegar a ser justo? ¿Por las obras de la ley? No, po. No, po. Ahí fue buena hora. Por los ritos de la religión, circuncisión, bautismo o Eucaristía, jamás. Por los esfuerzos propios, por hacer un pacto con Dios, por tomar una decisión, por confesar nuestros pecados. No. Toda obra humana es de absoluta inutilidad para la salvación. La verdadera transformación se produce por la fe en la obra completa de Cristo. Aleluya. Hay mucho que hablar sobre eso. No hay tiempo. Cuarto cuadro. La predicación del Evangelio es el único medio para la salvación de los perdidos. Mira, cuarto cuadro. E aí vai citar Romanos 10, né? Mas que disse, cerca de ti está a palavra em tu boca, em tu coração. Esta é a palavra da fé, el querigma, que predicamos. Que se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor e creres em tu coração. Muito conhecido esse texto. Já expliquei as duas notícias, quando dava as duas notícias, tem que dizer com a boca, creer com o coração, boca e coração, confessar e creer, creer o evangelho, a boa notícia. E al creer e proclamar esta palavra se produz um milagro. Verdade, verdade. Nuestros pecados são perdonados, somos transformados, nascemos de novo, somos hechos nuevas criaturas, recebimos a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo. Que poder há en Evangelho. Imagina uma simples notícia. Maravilhosa notícia, mas simples. Tu crê, tu confessa. E experimenta milagros maravilhosos. Pablo disse, esta é a palavra de fé que predicamos. La salvación no es una acción del hombre, sino de Dios. Dios es el que salva, transforma y convierte al hombre en una nueva criatura. No hay nada que podemos hacer. Pero también es importante decir que durante años los evangélicos, nosotros hemos predicado que para que el pecador sea salvo, tienen que aceptar a Cristo como su salvador personal. Sin embargo, en este pasaje de Romanos dice otra cosa, dice, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La condición para ser salvo es reconocer a Jesús como Señor. Quando lo aceptamos como Senhor, Kyrios, e Michan escreveu um livro sobre esse tema, Jesucristo é o Senhor. Quando recebemos Jesus como nosso dueño, Ele nos salva e se constitui em nosso glorioso Salvador. E de que maneira nosso irmão ilustrou esta verdade? Ele ilustrou assim, a condição para ser salvo é que Jesus seja nosso Senhor. E o benefício é que Ele se torne nosso Salvador. A condição para ser salvo,
reconocer Jesús como mi Señor. El beneficio que Jesús es mi Salvador y en Él el Padre, en Cristo, el Padre nos bendice con toda bendición espiritual. No sé si tú me comprendes. Déjame intentar decir de otra manera las mismas cosas. Perdí la prisa, ahora mi amado Guillermo. La Biblia se enfoca en los hechos fundamentales de la vida. Uno de ellos es la inclinación al pecado, presente en todos los hombres. Y uno de los significados del término solidariedad es la unidad de intereses. Cuando hablamos de solidariedad de la raza humana, la solidariedad de la raza humana, significa que existe un vínculo fundamental que une a todos los seres humanos en el plano espiritual. Este vínculo es la herencia del pecado que entró al mundo a través de un hombre. No fue por el diablo que entró el pecado, fue por el hombre. Está escrito en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Quando Pablo disse em Romanos 6:6, sabendo isto, que nuestro viejo hombre foi crucificado juntamente com ele, para que o cuerpo del pecado seja destruído, a fim de que nós não sirvamos mais ao pecado. O apóstolo se referia a esta herencia. Por la redención somos liberados de la inclinación hacia el pecado y del cuerpo del pecado, al cual estábamos apegados por el viejo hombre, por la naturaleza caída. En otras palabras, nos encontramos ahora livres total y absolutamente, tanto de la inclinación al pecado como del dominio del pecado. Quando recebimos a Cristo, somos livres del pecado, tanto de la inclinação quanto del domínio. Se uno não vê claramente esta universalidade del pecado, não compreenderá que necessita la redenção. La redenção, por lo tanto, não se enfoca principalmente em los pecados de um indivíduo, sino en los pecados de todos los hombres. La redención enfoca el pecado de la humanidad, alcanza algo más fundamental, es decir, la herencia del pecado. Esta es la base de la revelación del pensamiento de la iglesia cristiana, en el hecho de que Dios ha redimido al mundo, liberándolo de la condenación que recibiría por la herencia del pecado. 2 Corintios 5:19. ¿Qué va a decir? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué decir eso, Franco? Mira, amado mío, no hay ninguna persona en este mundo que podemos decir, a este no predico porque es un caso perdido. No hay. Dios, la redención para todo. Todos, sin excepción, de todas las razas, nación, todos los rincones. La revelación que recibimos
no es solo que Jesucristo sufrió el castigo en nuestro lugar, sino que Él no conoció pecado. El que no conoció pecado lo hizo pecado por todos nosotros, por todos. Y en ningún momento, amados, Dios culpa al hombre por heredar la disposición a pecar. Así como tampoco nos responsabiliza por el hecho de que nacimos. No tenemos nada que ver con nuestro nacimiento, ni con los caracteres que heredamos, los ojos, los pelos. Ya no podemos decidir nada al respecto. Cuando los hijos son adolescentes, às vezes quieren, cuando son repreendidos, às vezes dicen, algunas veces dicen, yo no pedí para nacer. ¿Verdad? Ninguno de nosotros. No, tú no eres responsable porque nació. Tú no eres responsable porque posee una inclinación. Pero alguien puede preguntar, si Dios no me hace responsable de tener esta inclinación, entonces ¿de qué me hace responsable? Lo que nos pide cuenta Dios es que no permitamos que Jesucristo nos libere desta inclinação. Principalmente depois de que entendemos que essa era sua missão aqui na terra. De que pede conta Deus? De los pecados que cometemos por ignorância, por qualquer outra razão, como Michan bien dijo aí, os 5 tipos de pecadores. Quando damos fruto desta natureza. Alguém pode dizer, Franco, eu não tenho poder para cambiar minha natureza. É verdade, mas Deus possui. Deus possui poder. Isto é evangelho. Esta é a boa notícia. Deus pode cambiar tu vida, tu ser, tus hechos, tu história, tudo. Estou também convencido, amados, de que lo que hemos recibido las buenas nuevas del reino de Dios, somos más responsables que los ignorantes que nunca han oído hablar del Señor Jesucristo y su obra maravillosa en la cruz. El hombre recibe el sello de condenación cuando ve la luz de la verdad, pero prefiere permanecer en las tinieblas. Juan 3:19, Jesús habló así, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quien mire a Jesús desde la perspectiva de la humanidad en general nunca sabrá quién es realmente. Tan pronto como ve a Jesús como Dios manifestado en carne, con el objetivo de volver a poner la humanidad, toda la humanidad en la posición que Dios ha determinado para nosotros, comprenderá el significado de la redención. Compreenderá bien nuestra buena noticia. Recibirá com alegria. Isso é a obra de Deus. O aspecto mais maravilhoso desta obra é que ella é uma conquista para todos os homens. Juan 3:16, creio que é um dos versículos mais conhecidos de todos nós. Juan 3:16. De tal maneira amou Deus o mundo, que ha dado a su Hijo unigênito para que todo aquele que nele crê não se pierda, sino que tenha vida eterna. Sin embargo, a parte mais triste é que os homens não creem em nossas buenas nuevas. Não creem. Eu não sei como serão com os antigos, me hacen muitas perguntas sobre esse tema. Digo, hermano, eu não sei, eu sei de agora. Agora nós temos a boa notícia. Juan
3, 17 e 18, não sei se tu tem aí, meu amado, creio que sim. Vai dizer assim: Deus não enviou a su Hijo ao mundo para condenar o mundo, sino para que o mundo seja salvo por ele. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es así. Creo que quando miramos este quadro apresentado por Imichan, ao comunicar como vê a carta de Pablo a los romanos, además de ver lo que motivou o apóstolo, sua predicação, também podemos ver o mensagem de Pablo a los romanos. O que Pablo estava falando a los romanos? Muitos consideram, não sei se Ricardo, se Alfonso, os mais antigos, se Javier, se Guillermo, são os pastores que estão aí presentes. Eu não sei, de verdade, se vocês creem, como muitos consideram, que esta carta de Pablo é o evangelho de Pablo predicado. Incluso leí há muito tempo, que este documento, quando que Pablo escreveu e não conhecia aún a igreja em Roma, dijo que se tornou de los documentos mais leídos em Roma. Imagina, era mensagem, porque dizem os historiadores que se leía muita coisa em Roma. Havia muitos documentos, muitos tratados, muita coisa para ler, muitas obras para ler. Pero dijo que esta carta de Paulo exportou em Roma. Eu, personalmente, quando miro esta carta, eu puedo ver claramente comunicada as duas notícias. Como as duas notícias? Sim, as malas notícias. O estado extremadamente pecaminoso da sociedade, ou como Ibichan escreveu, a degradação moral da humanidade. O inevitável e justo juízo de Deus. Esta notícia pode ser buena ou mala, depende de que lado estés. Já seja com Jesus, em la família de Deus, se tu está aí com Jesus, em la família de Deus, ou perdido en el mundo bajo de este juicio, aunque sufrimos mucho al ver personas que amamos ignorantes de estas verdades. Muchos creen que no habrá juicio. Ayer estaba con mi esposa en un matrimonio, una pareja cristiana que ustedes conocen ahí, y también su esposa Carol, que creo que la mayoría no conoce. Estábamos conversando. Ella estaba hablando de la tristeza de su corazón con relación a un hermano más nuevo que está lejos. Porque se comprende esta noticia que hay un inevitable y justo juicio de Dios. Aunque decimos, no me afecta, estoy... No, mano. Quando miramos a humanidade, percebemos que é uma notícia terrível. Pero há um segundo quadro que torna este segundo quadro. Perdão, deixa-me organizar meu pensamento. Este segundo quadro, em verdade, porque este é o segundo. Primeiro, a decadência da humanidade, este é o segundo. Esse quadro, em meu conceito, se torna muito mais dramática a situação de todos os homens e mulheres do mundo. Como disse anteriormente, se a vida de los seres humanos finalizar aqui na Terra, se todos se acabaram com a morte, aí poderia pensar, bueno,
tranquilo, vamos. Pero não é assim. O primeiro quadro da degradação moral já é horrível, mas este segundo é mais terrível. Então. Pero aí podemos falar da boa notícia quando é convencido por el Espírito Santo que é assim. É isso que Paulo está escrevendo. É assim, desta maneira. É possível que alguém, ao ler Romanos, se convierta, recebendo a predicação do Evangelho, a boa notícia, porque vai receber a boa notícia. Mas primeiro necessita ver em que condição. Por que esta notícia é tão boa? Por que o Evangelho é tão poderoso, tão maravilhoso, tão grandioso? Por que o Evangelho é tudo o que necessitamos falar e predicar? Porque Deus, por sua graça, proveu uma salvação completa para todos por el sacrifício de Jesus. Se trata de uma salvação completa que está ao alcance de todos, solo por graça. E a predicação do Evangelho é o único meio para a salvação de los perdidos. Não há outro meio, é o único, amado. Se não predicamos o Evangelho, esta salvação tão completa e maravilhosa, porque tudo o que hizo Jesus em la cruz não tem nenhuma utilidade prática para o mundo se o mundo não escuta a boa notícia. A ti, meu amado, te chegou a salvação porque alguém te predicou este evangelho. A mim também, pô. Me acuerdo, eu penso, misericórdia, como Deus foi bueno estes dias. Eu estava falando com Denise sobre isso. Mira, eu estava na basura, em meio da basura, e Deus me encontrou aí em meio da basura. E como foi que Deus me alcançou? Por meio de uma boa notícia. Assim também em nossa cidade, em nosso país, em todas as nações do mundo, há gente que está esperando que alguém lhe predique o evangelho para que o sacrifício de Cristo tenha sentido para ele. Porque para muitos não há sentido o sacrifício de Cristo. Temos usado aqui uma estratégia do curso Alfa para começar a falar. E falar e demonstrar. É uma estratégia que ha sido muito boa porque começamos a falar e vemos que há gente interessada. Já bautizamos alguns. Há gente que possui interesse. Romanos 10, 8 a 15 vai dizer, pero, que disse? Ponga aí, meu amado Guilherme, 10, de 8 a 15, vamos ler todo. Que disse? Cerca de ti está a palavra, em tu boca, em tu coração. Esta é a palavra da fé que predicamos. Se confiesas com tu boca que Jesus é o Senhor e crees em tu coração que Deus lo levantou de entre los muertos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, pero com a boca se confiesa para a salvação. A Escritura diz: todo aquele que nele crê não será defraudado, porque não há diferença entre judío e grego, pois ele mesmo que é o Senhor de todos é rico para com todos os que lo invocam. Já que todo aquele que invoque em nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em ele qual não han creído? E como crerão em aquele de quem não han oído? E como oirão sem haver quem lhes predique? E como predicarão se não são enviados? Como está escrito, quão hermosos são os pés de los que anunciam a paz, de los que anunciam buenas nuevas. Termino aqui. Assim termino
Así es. Necesitamos creer que el Evangelio, que estas buenas noticias, no solamente transforma nuestros pies feios em pies bellos, hermosos, mas que isso, estas buenas noticias são o poder de Deus. Por isso Paulo disse, não me avergüenzo destas notícias, dessa notícia maravilhosa. Aqui me quedo, hermanos. Minha oração é que Deus nos desperte. Minha oração é que Deus nos llene do Espírito Santo, de sabedoria, de graça, mas também de coragem, de ousadia, intrepidez, para falar as buenas notícias do reino de Deus. Mi carga hoje dia era solamente deixar claro para vocês que há muitos que não compreendem a boa notícia, porque não vê a verdadeira condição do mundo. Não compreendem, de verdade, que já há uma mala notícia pior que o Covid, pior que o Covid, pior que a pandemia. Há muitos que não veem. E porque não veem, não conseguem receber a boa notícia. Hasta pronto, hermanos.